E aí, pessoal? Vamos ver hoje, na aula de Introdução à Eletrônica, sobre capacitores. Assim que ele quiser deixar passar o slide. Então a gente vai ver algumas características dos capacitores, definição, processo de carga do capacitor, capacitância, entre vários outros, tá? Eu vou dividir essa aula em duas videoaulas, para não ficar muito tempo num vídeo só gigante, tá? Então eu vou fazer em duas partes, ok? Capacitores, tá? Então o que é um capacitor? Quando você liga o flash de uma máquina fotográfica e precisa aguardar algum tempo até que ela possa ser acionada novamente para iluminar o que quer fotografar, tá? Isso principalmente nas máquinas que tem essa iluminação profissional, essa iluminação ela não pode ser disparada a todo momento. E ela tem que ter um tempo ser carregado para depois disparar novamente. Então, durante esse intervalo de espera, as pilhas instaladas na máquina estão armazenando energia em um componente eletrônico chamado capacitor. E essa energia é lançada em uma lâmpada de xenônio quando o flash é acionado. Então, toda a energia que está armazenada no capacitor é lançada toda de uma vez nessa lâmpada de xenônio, que é o que realiza o flash em si da câmera. Tá? A gente encontra também capacitor ao girar o botão da sintonia do tuning de um rádio, né? Então, para procurar alguma rádio no próprio aparelho, né? Para ouvir determinada emissora. Você também está utilizando o capacitor, no caso, o capacitor variável, né? Que ele vai variando de acordo com, no caso, o girar da sintonia. Então, o capacitor é um componente eletrônico de grande utilidade. A gente consegue utilizar ele em várias aplicações diferentes. Tá? Então, além das questões que já vimos, existem muitas outras aplicações importantes, algumas das quais veremos mais adiante. Tá? Definição. Capacitor ele é um componente eletrônico constituído de duas peças condutoras denominadas armaduras. Tá? Então, o capacitor ele vai ser feito por duas armaduras, né? Duas peças condutoras, e elas vão estar uma perto da outra. Aqui a gente tem exemplos de capacitores. Tá? Entre elas, geralmente, existe um material dielétrico, não sei se você se lembra ainda, que dielétrico também é um sinônimo de isolante. Tá? Isto é, um material isolante que pode ser, por exemplo, papel, óleo ou próprio ar. Tá? Então, se eu deixar essas duas armaduras separadas pelo ar, o próprio ar ele consegue isolar. Então, sua função básica do capacitor é armazenar cargas elétricas e, consequentemente, a energia potencial eletrostática ou energia elétrica, né? Ou seja, o capacitor basicamente armazena energia, ok? Basicamente, a diferença é que com o capacitor eu consigo jogar toda a energia que está armazenada dele de uma só vez. Eu não consigo fazer isso com um gerador, com uma pilha, com outros dispositivos. Então, com o capacitor eu consigo fazer isso. Ele dispara toda a energia que ele tem armazenada de forma muito rápida. E o próprio carregamento dele também é muito rápido. Tá? Em instantes de segundos ele já é recarregado. A gente tem formas diferentes dele. A gente encontra em formas diferentes os capacitores. A gente pode ter capacitores planos, onde que as armaduras são duas placas planas condutoras paralelas. Então aqui a gente tem aqui duas placas, né? Essa rosa e essa azul. Entre elas tem o material dielétrico, um material isolante, que eu falei, pode ser papel, pode ser óleo. E a gente vai ter terminais ligados em cada uma dessas placas. Tá? No capacitor esférico a gente vai ter, aqui no caso uma visão em corte, tá? Vocês podem imaginar que seja uma bola com uma outra bola dentro. No qual tem um terminal ligado nesta placa aqui e outro terminal ligado nesta placa aqui. E separando as duas placas nós temos o material isolante, né? Material dielétrico. Nós também temos capacitores cilíndricos, tá? No formato cilíndrico, em que nós temos um tubo no meio e um tubo externo, ou onde que vai esse tubo no meio aqui, separado por um material dielétrico também, e nós temos, da mesma forma, o terminal ligado nessa placa interna e nesta placa externa. Tá?
Então as armaduras são dois condutores cilíndricos coaxiais, nesse caso aqui. Ok? Então, definição. Em esquemas de circuitos elétricos, os capacitores mais simples, qualquer que seja a forma geométrica, eles vão ser simbolizados por dois traços retos de mesmo comprimento, como a gente pode ver a seguir. Tá? Então não importa se eu tenho um capacitor nesse formato, ou tenho um capacitor nesse formato plano, ou tenho um capacitor no formato de esfera, tá? Para fins do esquemático, para realizar o esquemático, o plano eletrônico, a gente vai utilizar essa mesma simbologia, não importa o desenho, qual o formato do capacitor. Vão ser duas linhas retas separadas com espaço em branco. Ok? Essas linhas vão ter o mesmo comprimento. Beleza? Então, como que é o processo de carga de um capacitor? Então, como que a gente faz para carregar um capacitor? Veja então na figura ao lado um capacitor cujas armaduras A e B, nós temos aqui então a armadura B e a armadura A, estão inicialmente neutras e vão ser ligados a um gerador, no caso uma bateria, né, por meio de fios condutores e de uma chave. Então aqui no caso eu tenho o circuito está aberto, ou seja, eu não estou carregando o capacitor. Quando eu fecho esse circuito, vai haver o carregamento do capacitor. Então, o capacitor representado é plano, nesse caso aqui, mas poderia ter qualquer outra forma geométrica. Tá? Então, aqui, no caso está plano, mas poderia ter qualquer uma daquelas outras formas que eu apresentei antes. Esse circuito aqui ele pode ser representado por esse esquemático aqui embaixo. Eu tenho a armadura A e a armadura B ligados em um gerador, no caso, uma pilha. Não despilha aqui, uma bateria qualquer. Okay? E aqui está a chave, o interruptor. Como que então se dá o processo de carga do capacitor? Então imagine agora que a chave seja fechada. Tá? Eu fecho a chave aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essas placas aqui? Com isso, o gerador passa a retirar os elétrons da armadura A, ou seja, aqui está ligado ao polo positivo do gerador, então os elétrons que estão aqui na armadura A, eles vão ser atraídos para o polo positivo do gerador, e no caso aqui, a armadura B, ela vai receber o excesso de elétrons que possui no polo negativo da bateria. Então a armadura B vai ficar com um excesso de elétrons e a armadura A vai ficar com falta de elétrons. Logo aqui vai ser um corpo eletrizado positivamente e aqui um corpo eletrizado negativamente. Que nem a gente aprendeu lá no início da aula sobre as cargas elétricas, né? Então com isso o gerador passa a retirar os elétrons da armadura A, que vai se eletrizando positivamente, e a introduzir elétrons na armadura B, que vai se eletrizando negativamente. Ok? Então o processo de carga do capacitor ele vai se encerrar quando o potencial da armadura A igualar-se ao potencial do polo positivo do gerador e o potencial da armadura B vai se igualar ao potencial do polo negativo, ou seja, quando o equilíbrio eletrostático for atingido. Tá? Então, todos os elétrons de melhor todos não, vão sair elétrons da armadura A o suficiente para o gerador, o suficiente que ambos, polo positivo e a armadura A, estejam com a mesma carga elétrica, né? Com o mesmo potencial elétrico. E o mesmo vai acontecer com o B. A diferença é que o B vai receber elétrons até que essa armadura B, ela se torne com o mesmo potencial elétrico que o polo negativo do gerador. Por isso, encerrado o processo de carga, a diferença de potencial U entre as armaduras é igual à força eletromotriz E do gerador, e a corrente elétrica no circuito tem intensidade igual a zero. Então, quando eu ligo, eu vou ter uma corrente
passando, logo nessa primeira etapa aqui, eu vou ter elétrons passando da armadura A para o polo positivo e do polo negativo para a armadura B. Então eu vou ter uma corrente sendo passada por esses condutores aqui, tá? Mas depois que eles estiverem com a mesma tensão elétrica, com o mesmo potencial elétrico, eu não vou ter mais elétrons passando em nenhum dos casos, nem da armadura A para o polo positivo, nem do polo negativo para a armadura B. Professor, por que não está passando os elétrons da armadura B para a armadura A? Porque elas não estão em contato. Eu vou ter um material isolante entre eles aqui. Então eu tenho um material isolante aqui, logo os elétrons que estão na armadura B não estão passando para a armadura A. Beleza? Com isso, a diferença de potencial entre A e B vai ser a mesma da força eletromotriz do gerador. Então essa diferença de potencial aqui entre A e B vai ser igual à mesma força eletromotriz da bateria. Então se a bateria tem 12 volts de força eletromotriz, depois de carregado o capacitor, ele vai ter também 12 volts de diferença de potencial. Ok? Então vamos representar por mais que a carga positiva armazenada na armadura A e por menos que a carga negativa armazenada na armadura B. Então, como a gente viu, aqui no A nós vamos ter menos elétrons, logo ele vai ser mais positivo. E aqui na armadura B ele vai ter excesso de elétrons, logo ele vai ser um corpo eletrizado negativamente. Claro que a soma dessas cargas vai ser igual a zero, né? Então aqui eu vou ter uma diferença de potencial. Eu posso ter uma diferença de potencial de 12 volts, por exemplo, mas a carga delas vai ser igual a zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho, eu tenho menos 6 volts, menos 6 a mais 6 volts, por exemplo, tá? Posso ter negativo? Pode, não tem problema, tá? Volts não tem problema, a tensão não tem problema ser negativo. Então a soma deles vai ser igual a zero. Então 6 mais menos 6 é igual a zero. A diferença de potencial é 12 volts, ok? Então, vamos chamar de carga do capacitor o valor absoluto da carga de uma das suas armaduras. Assim, a carga do capacitor é igual a Q. Beleza? Capacitância. Então, imagine que dois capacitores, 1 e 2, sejam ligados sucessivamente a um mesmo gerador, ou seja, uma mesma pilha ou bateria, e que as cargas armazenadas neles, com os processos de carga já encerrados, ou seja, o capacitor já está carregado nessa bateria, sejam Q1 5 microcoulomb e Q2 10 microcoulombs, respectivamente. Tá? Então a carga do capacitor 1 tem 5 microcoulombs e o capacitor 2 tem carga de 10 microcoulombs. Lembrando, a carga ela tem a letrinha especial Q. Que nem, por exemplo, a diferença de potencial é simbolizada pela letra U, a corrente é simbolizada pela letra I, a carga é simbolizada pela letra Q, ok? E ela é medida em coulombs. Então, percebe-se que o capacitor 2 ele tem maior capacidade de armazenar carga que o capacitor 1. Então, justamente porque o capacitor 2 tem uma maior carga, no caso, o dobro de carga do capacitor 1. De fato, ambos foram submetidos à mesma diferença potencial, mas a carga armazenada em 2 foi maior. Tá? Já que eu estou colocando aqui que os dois foram ligados na mesma pilha ou bateria, foram carregados até o seu máximo, logo o capacitor 2 ele tem uma maior carga, né? Porque ele armazenou mais energia. Essa capacidade de armazenar carga é medida em uma grandeza denominada capacitância do capacitor, que vamos simbolizar por C, ok?
nesse caso aqui o C não é de Coulomb, tá? Esse C aqui é a capacitância. Então, U é a diferença potencial, C é a capacitância, I é corrente. Lembrando, U é a diferença de potencial que é medida em volts, a capacitância ela é medida em farads, que a gente já vai ver mais para frente, e a corrente, que é o I, é medido em amperes, que é o A. Tá? Vai fazer uma sopinha da letra na cabeça de vocês, mas sempre é importante reforçar isso, ok? Então, essa capacidade ela se chama de capacitância do capacitor. Então, sendo que a carga do capacitor e o módulo da diferença de potencial entre suas armaduras, módulo quer dizer que se eu tiver, por exemplo, menos 6 volts, significa que vai ser 6 volts, tá? Módulo, ele corta o sinal. Por isso que eu falei que, na verdade, o sinal na tensão, ele não para nós não muda nada, tá? Enfim. Então, sendo que a carga do capacitor e o módulo da diferença de potencial entre suas armaduras, sua capacitância é definida pela seguinte expressão, nada mais é, então para eu saber a capacitância de um capacitor, nada mais preciso do que a carga dele dividido pela diferença de potencial. Okay? Assim eu calculo a capacitância do capacitor, dado esses dois valores. Observe nessa expressão que para o mesmo valor de diferença de potencial, né, de diferença de potencial, que é o U, a capacitância será tanto maior quanto maior for a carga que armazenada. Então, como vimos em eletrostática, a unidade de medida da capacitância no Sistema Internacional de Unidades é o farad, ok? Então, ou F, né, que a gente vai ver bastante. Então, 1 farad, que é a capacitância, é igual a 1 coulomb por 1 volt. Beleza? Então, a capacitância de um capacitor será igual a 1 farad se ele armazenar uma carga igual a 1 coulomb ao ser submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Como veremos, 1 farad corresponde a uma capacitância muito grande, tá? 1 farad equivale, fazendo os cálculos inclusive que tem presente no livro, ele dá que para a gente conseguir armazenar, para um capacitor armazenar 1 farad, essas placas aqui, ó, as armaduras do capacitor teriam que ter 10 quilômetros quadrados, tá? Cada uma dessas armaduras para poder armazenar 1 farad, tá? Então a gente não trabalha com valores grandes de capacitância, tá? Por isso, é muito mais frequente o uso de submúltiplos do farad, como milifarad, né? Mesmo esse M aqui, ó, é a mesma... É o que serve para mili, por exemplo, mililitros, é esse M aqui. Milímetros, é esse M aqui. Miligramas, é esse M aqui. Então, é milifarad, tá? Só mudou a unidade aqui, que vai ser milifarad. Vamos ter o milifarad, microfarad, que aqui está errado, teria que ser o microfarad, tem que ser micro, é essa letrinha aqui, ó. Isso aqui é micro, tá? Esse U virado aqui é micro, beleza? Tá errado ali. Aqui teria que ser aquele Uzinho lá. Então, microfarad, o nanofarad, que é o Nzinho, e o picofarad, e o picofarad, esse PF aqui, tá? Sempre quando a gente fala de nanorobôs, a gente já deve ter visto em filmes, essas coisas, esse nano quer dizer justamente a questão do tamanho, né? Que é um tamanho muito pequeno. Esse quer dizer esse nano, prefixo. Muito bem. Então é importante saber que a capacitância é uma constante característica de cada capacitor. Então cada capacitor vai ter um valor de capacitância diferente, que depende da sua forma, depende das suas dimensões e também depende do isolante, né, do dielétrico presente entre as armaduras, tá? Uma coisa interessante é que ele não depende do material condutor que as armaduras foram feitas, tá? Não importa se eu fiz de cobre ou de ferro, o material não depende para a capacitância, mas sim sua forma, dimensões que cada capacitor possui. Então aqui a gente tem um exemplo de um capacitor, tá? Um capacitor cilíndrico, que ele armazena 21.000 microfarads de capacitância, tá?
Não, na verdade, tá vendo aqui, ó, que tá aquele Uzinho virado? Ó? Isso aqui é microfarads, não é milifarads, tá? Esse aqui é microfarads de capacitância. E tem aqui, ó microfarads, micro e o F de farads, 15 volts. Esse 15 volts ele significa que esse capacitor ele não deve ser submetido a uma diferença de potencial maior de 15 volts para ele não ser danificado, senão ele vai inchar e vai explodir. Tá? O capacitor explode normalmente quando queima, quando acontece isso. Tá? Energia potencial eletrostática de um capacitor. Então a gente viu em eletrostática que se um condutor está em um potencial N eletrizado com carga Q, armazena uma energia potencial eletrostática ou elétrica dada por essa seguinte fórmula. Então a energia potencial é igual a carga multiplicado pela tensão dividido por 2. Okay? No caso do capacitor, porém, nós temos dois condutores armazenando energia potencial eletrostática. Esses dois condutores, justamente, estão aqui, né? As duas armaduras. Veja o capacitor simbolizado na figura abaixo, de capacitância C e carregado com carga Q. Tá? Então, a gente tem aqui um capacitor com uma carga qualquer e com uma capacitância qualquer. Que ele está submetido em uma diferença potencial num circuito que ele está ligado. Então, os potenciais de suas armaduras A e B, as armaduras A e B, vão ser a tensão de A e B e tensão de B, respectivamente, e o valor absoluto da diferença de potencial entre elas é U. Tá? Ou seja, basicamente, o capacitor vai ter a mesma carga da diferença de potencial entre elas. Entre as armaduras. Quando a gente chama, nesse caso aqui, valor absoluto, quer dizer que é o valor sem sinal. Tá? Então, a energia potencial eletrostática do capacitor, do capacitor, então essa energia eletrostática, IP, vai ser a soma das energias potenciais calculadas em suas armaduras. Tá? Então, basicamente, a energia potencial do capacitor vai ser igual à energia potencial de A mais a energia potencial de B. Então, substituindo, nós temos a energia, onde que vai ser a energia potencial, no caso aqui substituindo os termos, né? Aqui, ó. Nós vimos que o cálculo da energia potencial é a carga multiplicado pela tensão dividido por 2. Então, a carga dA vai ser a energia potencial dA vai ser a carga dA multiplicado pela energia potencial, pela tensão dA dividido por 2, mais a carga negativa dB, porque ele está negativo, a carga negativa dB, mais o valor da tensão dB dividido por 2, mais a soma, a diferença potencial entre elas, dividido por 2. Cortando os termos, nós vamos ter um resultado final em que a energia potencial nada mais é do capacitor do que o valor da carga multiplicado pela diferença de potencial dividido por 2. Tá? Então, a energia potencial do capacitor é a carga do capacitor multiplicado pela diferença de potencial em qual ele está submetido dividido por 2. Ok? Se você usar, então, a carga igual a capacitância multiplicado pela diferença de potencial, nessa expressão a gente obterá também uma outra fórmula, né? Aqui nós temos uma primeira fórmula. Lembrando, isso aqui vai virar tudo fórmula para a gente depois aplicar em cálculos, né? Provavelmente... meu gato chegou só um pouquinho. Então, como eu estava falando, nós temos a energia potencial, nesse caso aqui, é possível calcular pela carga multiplicado pela diferença potencial dividido por 2. Nesse caso aqui, nós vamos ter, nessa expressão, trocando o Q, esse Q aqui, pelo
pela capacitância e a diferença da potencial. Então o Q que está nessa fórmula aqui a gente substitui por essa fórmula aqui. Então a gente substitui o Q pela capacitância e multiplicado pela diferença potencial. Nós chegamos nessa fórmula. Simplificando, vai ser a energia potencial igual a capacitância multiplicado pela diferença potencial ao quadrado dividido por 2. Tá? Duas formas de se chegar no mesmo valor. Ok? Ou ainda, se a gente usar uma relação da diferença potencial que é igual a carga dividido pela capacitância, na expressão anterior que a gente viu, nessa expressão aqui, nós podemos substituir então a diferença da potencial. Então nesse caso aqui a gente substitui a diferença da potencial aqui no lugar do U. Então nós vamos ter a energia potencial vai ser igual a carga dividido por 2 multiplicado pela carga dividido pela capacitância. Juntando tudo isso, nós vamos ter que a energia potencial vai ser igual a carga multiplicado por a carga elevado ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Tá? Então tudo isso são formas de chegar no mesmo valor da energia potencial do capacitor. Ok? Muito bem. Cálculo da capacitância do capacitor plano. Então você já foi informado que a capacitância de um capacitor depende da sua forma e suas dimensões e do dielétrico, né? Então nós temos essas variáveis. Tá? Vamos ver então como é possível calcular a capacitância de um capacitor plano a partir do conhecimento de suas dimensões e do dielétrico presente em suas armaduras, que são as placas planas, paralelas e iguais. Tá? A gente vai estudar capacitor plano, mas as regras basicamente elas vão se aplicar para capacitores não planos também. Tá? Então, na figura abaixo nós temos um capacitor plano. Okay? Capacitor plano, em que A é a sua área de uma face de cada placa, D é a distância, então aqui eu tenho a área, então aqui vou colocar o valor, por exemplo, sei lá, 2 centímetros quadrados, tá? Vamos dizer que isso seja a área desse capacitor aqui, dessa armadura. Essa armadura vai ter a mesma área, tá? Que os tamanhos são iguais. D vai ser a distância entre as placas. Aqui, D vai ser a distância entre cada placa, né, cada armadura. E esse E, que se chama epsilon, na verdade é epsilon minúsculo, é a permissividade do dielétrico. Tá? Então esse E vai ser um valor específico do material que está fazendo o isolamento entre as duas armaduras, tá? É um valor específico do material. Tá? Então lembre-se que entre as placas já eletrizadas existe um campo elétrico aproximadamente uniforme e flash. Tá? Ou seja, entre a placa rosa aqui e a placa azul, nós temos um campo elétrico que liga ambas as placas. Tá? Então, a energia, na verdade, quando a gente diz que o capacitor está carregado, o que mantém, uma forma de manter o capacitor carregado é através desse campo elétrico que se forma aqui. Então a carga é armazenada nesse campo elétrico que a carga positiva está atraindo a carga negativa. Ok? Em eletrostática, nós vemos que a intensidade desse campo é dada por essa fórmula. Então a intensidade do campo E vai ser igual a sigma, a sigma dividido por epsilon, em que o módulo de sigma da densidade superficial das cargas de cada, em que esse valor aqui é o módulo da densidade superficial das cargas de cada placa,
Como o módulo de sigma é igual a carga dividido pela área, em que Q é a carga do capacitor, nós temos a intensidade do campo é igual a carga dividido pela a permissividade do dielétrico multiplicado pela área. Então, por se tratar de um campo elétrico uniforme, nós podemos usar a expressão do campo elétrico multiplicado pela distância vai ser igual à diferença de potencial, em que o U, a diferença de potencial, é o valor absoluto da diferença de potencial entre as placas. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, isso aqui é módulo, tá? Isso aqui significa que essas barrinhas aqui, antes e depois, significa módulo. Isso aqui é um termo matemático. Basicamente, vamos lá. Se eu tiver o módulo 1 é igual a 1, o módulo de menos 1 é igual a 1, tá? Basicamente, módulo significa que eu vou retirar o sinal, tá? Só isso. E, inclusive, por isso que a diferença de potencial também é módulo. A gente desconsidera o sinal, porque não importa se ele é positivo ou negativo. Enfim. Então, dada essa fórmula, a diferença de potencial é igual a energia do campo elétrico multiplicado pela distância, trocando em termos, né? Trocando esse E pela sua respectiva fórmula, essa aqui é isso. Não, cadê? Q e D. A carga multiplicada pela distância, cadê a... Me perdi. Tá, então a diferença potencial vai ser igual a carga multiplicada pela distância dividido pela permissividade do material multiplicado pela área. Usando finalmente a definição da capacitância, nós temos, então trocando em termos, nós podemos calcular a capacitância pelo valor da permissividade do dielétrico multiplicado pela área da armadura dividido pela distância entre as armaduras. Beleza? Então observe nessa expressão que a capacitância de um capacitor plano será tanto maior quanto maiores forem a permissividade e a área e quanto menor for a distância. Então quanto mais perto eu tenho duas armaduras, quanto maiores elas forem e quanto menor for a distância entre elas e quanto maior for a permissividade do dielétrico, maior a capacitância, o valor da capacitância. Okay? Então, como eu falei antes lá, se eu tiver duas placas de 10 km², eu consigo uma capacitância gigante de 1 farad, aproximadamente. 1 farad é gigante, sim. Um exemplo de que a gente vê é, por exemplo, capacitor plano em um teclado de computador. Existe um tipo de teclado de computador em que cada tecla é acoplada a uma placa metálica móvel. Tá? Então a gente vai ter um teclado, a tecla em si, o pino que força o material embaixo, a placa metálica móvel, o dielétrico e a placa metálica fixa. Então, entre essa placa móvel e uma outra, essa fixa, existe um dielétrico compressível, ou seja, dá para apertar ele. Tá? A gente consegue apertar ele e ele se move. Quando a tecla é pressionada, a distância entre as placas desse capacitor diminui e, com isso, a sua capacitância aumenta. Então quer dizer que se eu modificar a distância, a capacitância, quanto menor a distância, maior a capacitância. Sim, então se eu conseguir diminuir a distância entre as placas, aumenta a capacitância do capacitor. Então essa alteração da capacitância é então detectada por um circuito eletrônico que envia ao processador um pulso com a informação digital. Daí ele sabe qual é a tecla que foi pressionada. Tá?
Então, capacitor de capacitância variável. Nesse caso aqui, essa capacitância vai ser variável porque justamente as placas são móveis, então eu consigo pressionar uma placa, eu deixo as placas mais perto e com isso há o sinal para o computador. Okay? Então já sabemos que o capacitor representado abaixo tem capacitância que vai ser igual à permissividade do material multiplicado pela área dividido pela distância, em que o E, no caso, é a permissividade do ar. Nesse caso aqui eu tenho o ar separando essas duas placas, os terminais que são essas pontas aqui que vão estar ligadas, sei lá, numa pilha, por exemplo, que vai fazer o carregamento das respectivas placas, e eles estão a uma distância D, okay? Uma distância qualquer. Vamos agora deslocar uma placa em relação à outra, mantendo, porém, a distância e o paralelismo entre elas, como podemos ver abaixo. Então vamos dizer que a gente pressione a placa A em relação à placa B. Desculpa, a placa rosa em relação à placa azul. Esse A novamente é a área, tá? O tamanho de cada placa, de cada armadura. Então a capacitância também... e o paralelismo entre as pontas abaixo. Note que a nova área útil do capacitor passa a ser A', que é menor do que A. Ah, não, desculpa, eu não pressiono para baixo. Desculpa, gente, eu não pressiono para baixo. Eu estou pressionando na horizontal, tá? Eu estou empurrando para lá. Então, essa área agora aqui, que estava anteriormente, que era essa área aqui e essa área aqui da azul, essas áreas não vão estar mais uma virada para outra, né? Não tem mais essa relação entre elas. Logo, a sua área vai ser uma área menor, ok? Então, porque o que importa é a área que está perpendicular aqui, que está de frente uma para a outra, ok? Como eu não tenho nenhuma área do lado de cá que faça frente a essa área aqui da parte azul e nem uma área aqui na azul que faça frente a essa área aqui dessa placa, essas placas então elas vão perder a área, logo vai diminuir a capacidade do capacitor. Okay? Então a capacitância também vai diminuir, passando a ser a capacitância linha igual à permissividade do material, que continua sendo o ar, né? Não modificou, multiplicado pela área nova. Essa área nova, a linha, é uma área menor do que a área anterior, né? Então é menor do que essa área aqui, dividido pela distância, tá? Então a distância também não foi alterada. Logo, a carga ela é menor. Logo, se uma placa for deslocável em relação a outra, nós teremos um capacitor de capacitância variável, tá? Ou seja, a capacitância desse capacitor varia de acordo com o tamanho da placa que ela tiver de frente, entre aspas, uma para outra, tá? Que em esquemas de circuitos elétricos é simbolizado dessa forma, tá? Ou seja, um capacitor com uma flecha, porque justamente ele é variável, né? Esse valor pode variar no decorrer do tempo. Que é justamente mais ou menos como funciona o sintonizador do rádio, né? Como eu disse lá no primeiro exemplo. Muito bem, então na ilustração e na fotografia a seguir você vê um tipo de capacitor de capacitância variável usado em rádio para sintonizar diversas emissoras, né? Então a gente tem aqui como que funciona no próprio rádio. Nós temos um capacitor de capacitância variável. Pode ver que as placas aqui elas vão se movimentando uma em relação à outra, ó. Então a gente vai ter as azuis, que são esse conjunto giratório. Então de acordo com que eu for girando a haste aqui, essas placas vão girando, logo vai diminuindo ou aumentando a capacitância. Então o conjunto fixo está isolado do conjunto giratório, mas as lâminas de cada conjunto estão ligadas entre si. Então aqui as rosinhas são uma armadura e as azuis são a outra armadura. Então, de acordo com que eu giro, eu diminuo ou eu aumento a área em relação às outras placas, né? E aqui o capacitor de capacitância variável usado em circuitos elétricos. Ok?
Muito bem. Essa é a metade da aula. Eu continuo agora no próximo vídeo o restante dessa videoaula. E é isso, gente. Até daqui a pouco.